Tô ao vivo. Faz tempo que eu não faço live pelo dia, né? Geralmente eu faço a live à noite. Mas aqui não, na época do Fundamento Global eu fiz live pelo dia. Como pode melhorar? Convidando a galera aqui. Olá, olá, olá. Minhas amoras, meus amores, mandando todo mundo. A Cris e a Vivi já chegaram. Oi, Clau. Oi, Lídia. Oi, Cris. Outra Cris. A Cristiane chegou. Eu vou convidando logo aqui as meninas pra gente já ir conversando. Deixa eu chamar. Oi, Eda. Oi, Janeide. Oi, Thiago. Vivi, vê se chegou aí pra você. Enquanto eu acho. Vivi! Boa tarde. Cristiane, Olá! boa tarde. E aí, Tudo meninas, bem? como é que vocês estão hoje? Bem, muito bem. Só pode melhorar. Não combinamos a roupa hoje, Hoje né? Hoje Todo mundo combinamos. diferente. Eu e a Vivi, cada uma. geralmente a gente combina o batom. Hum, E a gente a roupa, né? Esse Vivi? Hoje cada um com as suas foi. habilidades, né? Únicas. Diferentes entre Isso si, aí. obviamente. Isso aí. Exatamente. Gente, hoje o tema da nossa live é: você tem habilidades não reconhecidas? Deixa eu desligar o negócio aqui que eu acho que tá. Eu coloquei um ventilador. Gente, eu tô na minha sala de TV, porque o meu escritório tá um cheiro de tinta maravilhoso. Fim de Não dá. semana eu pintei o escritório, tipo, zero condições, alergias, então Sim. me enfiei aqui na sala de TV. Dá pra vocês me ouvirem bem? Sim. Eu tô ouvindo algum O eco. teu som pra mim tá um pouquinho baixo, mas eu não sei se é o meu ou se é o teu. Galera que tá assistindo a gente, se puder falar se o meu som tá ok. Meninas, se vocês falarem também para ver se o som de vocês tá ok. Porque Aqui não. tá tudo certo. Eu tô ouvindo super bem das duas. É? No mesmo volume, No assim? mesmo volume. Melhorar. Então tá. Então, beleza. Bom, o tema hoje, né, é: você tem habilidades não reconhecidas. E, na verdade, é uma pergunta, né? Você tem habilidades não reconhecidas? E antes da gente entrar no tema, eu imagino que tem gente que não me conhece, que não conhece a Vivi, que não conhece a Cristiane. Então, quem quer começar se apresentando? Posso começar. Começa. A pessoa. Vamos lá. Meu nome é Vivian, eu sou de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. Eu tô no Axis há 4 anos e sou algumas coisas dentro de Axis, né? Algumas siglas, dentre elas facilitadora de barras, e estou muito feliz e empolgada porque fomos liberados, nós, facilitadores de barras, para dar uma intro deste livro que mudou minha vida, absolutamente, que se chama Você Ensinaria um Peixe a Subir uma Árvore, né? Da Annie Maxwell, do Dan e do Gary. Enfim, a gente vai falar mais sobre ele. Este encontro de hoje é para isso, para a gente compartilhar essa novidade, essa ideia. E era uma coisa que eu dizia: por que diabos ninguém tá falando sobre X-Men? Tá ligado? É um negócio que tem que ser falado. Todo mundo que tá em Axis precisa saber sobre X-Men. Enfim, essa sou eu. Alguns títulos e rótulos também dessa sociedade, como TDAH e tararara. Então, assim, nessa intensidade e empolgação com o meu assunto de hiperfoco, que é autoconhecimento. Muito bom. Menino, Como pode melhorar?
Cristiane, você quer falar? Eu posso chamar de Cris? Porque toda vez eu fico querendo chamar de Cris. Todo mundo, Qual que você assim, prefere? pode chamar de Cris, mas a grande maioria é Crissi, porque o Cristiane não tem S. Beleza, então vou chamar de Cris. Combinado. Tá bom. Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite de vocês. Fico muito feliz, né, em ter esse espaço e poder trazer esse assunto assim para mais pessoas. E o que mais é possível, né? O que mais está disponível para nós trazermos todo esse assunto. Eu sou aqui do Rio Grande do Sul também, mas eu sou de Campo Bom, uma cidade do interior aqui. Eu também, vai fazer agora em agosto 4 anos que eu estou em Axis. A minha primeira classe foi com a Vivi, maravilhosa. Na verdade, todas as outras classes, gente, que eu fiz junto com a Vivi. Onde a Vivi está, Vivi, eu quero fazer essa classe, vai fazer, eu quero fazer. Justamente porque eu acho que esse assunto, ele nos conecta muito, né? A gente fala muito sobre isso. Eu também sou aromaterapeuta, né? Trabalho com florais também. Mas Axis veio para me trazer muito mais leveza para minha vida, para a vida do meu filho, me trazer um novo ponto de vista sobre essas habilidades, né? Então, assim, para mim falar sobre esse assunto me traz algo muito bom, né? Também a gente fala demais, mas é algo que realmente, assim, é uau! Então, muito grata por estar aqui hoje. Maravilha. E gratidão por você ter aceitado o convite. E, bom, eu sou Luísa Janauís, ou pelo menos estou nessa vivência com esse corpinho Luísa Janauís. Eu sou de Maceió, Alagoas. E eu entrei no Axis em janeiro de 2020. Quer dizer, na verdade, eu conheci o Axis um pouco antes, mas eu fiz a minha primeira classe em janeiro de 2020. E em 6 meses foi uma mudança geral, total, porque eu pedi demissão do trabalho, me tornei facilitadora de barras, né? Comecei a fazer classe depois de classe, depois de classe. E hoje sou facilitadora também de facelift, né? CFMW de Axis, como a Vivi falou, várias siglas aí, né, do Axis, praticante de cerimônia, enfim, um monte de coisa. E a primeira vez que eu ouvi falar no termo X-Men, que a gente vai falar aqui, vai explicar um pouquinho melhor para vocês, que é quem nunca ouviu falar, não é o X-Men do filme. Não, o X-Men do filme eu já conhecia, mas aplicado assim, né, às pessoas, o termo X-Men, a primeira vez que eu ouvi foi na classe O Fundamento, né, de Access Consciousness, que é, digamos, a base para todas as outras classes avançadas de Access. E quando eu ouvi isso, eu falei, caraca, achei minha turma, achei minha galera, né? E a Vivi já falou do Você Ensinaria um Peixe a Subir em uma Árvore, que foi um livro também, assim, que, nossa, foi um presente, assim, um abraço de dizer, tá tudo bem ser essa doidinha que você é, né? Isso não tá errado. Então, é basicamente sobre isso, né, que a gente vai falar hoje. E a Cris tem um filho, né, que é um X-Men, né, tem essas habilidades especiais, então ela vai trazer também esse ponto de vista de como é ser mãe de uma criança com superpoderes, né? Temos que desenvolver superpoderes também. Era o que eu ia dizer. A pergunta é: como é ter superpoderes e ter um filho com superpoderes? E a história da Cris ainda é anterior, né? Porque tu acompanhou teu irmão também, toda a questão da infância dele, como aconteceu tudo com ele, né? Então, assim, estamos em casa. Parte da minha vida, da minha rotina, do meu olhar, né, sobre como isso pode ser diferente, né? Que possibilidade além dessa eu tenho aqui? Então, antes de conhecer Axis, eu acho que eu tinha muito isso dentro de mim. Que outra possibilidade eu tenho dentro desse cenário? Porque aquilo para mim era, voltando a muitos anos atrás com o meu irmão, né? Tudo o que ele vivia
viveu, que é uma outra época, então não se tinha o acesso que se tem hoje, diagnosticado por psiquiatras, tendo que tomar medicamentos e tal. E aquilo me machucava de uma forma e tem algo. Pode ser diferente, sabe? Não é sobre uma pessoa ter que se moldar ao que eles trazem aqui. E se tu não consegue fazer isso, tá tudo certo. Tu tem algo aqui que é incrível. Como a gente pode explorar isso? Então é sobre isso, assim. Com certeza. E para quem não tá entendendo nada desse negócio que a gente tá falando, vamos voltar só 10 segundinhos aqui do o que é o X-Men, né? Então, basicamente, o Access, né, tem esse termo carinhoso chamado X-Men, né? Para as pessoas que têm o toque, autismo, TDAH e várias outras, né, coisas que para essa realidade são consideradas como defeitos, deficiências, como se tivesse faltando alguma coisa, né? E para o Access, na verdade, a gente vê como habilidades, né? E se vocês quiserem complementar um pouco mais sobre isso que eu falei, para a gente poder ir mais a fundo, fiquem à vontade. Todas essas coisas que são vistas como atípicas, né? Já me veio aqui a série Atypical, que tem, acho que na Netflix ainda, que é sensacional também, de um menininho autista. E esses dias eu vi Temple Grandin. É de uma mulher, ela é viva até hoje, sim, né? Nos Estados Unidos se desenvolveu, indo muito contra o que a medicina do momento lá, 1940, 1950, dizia que era coloca num sanatório. Não tem o que fazer com essa criança, ela não funciona, coloca num sanatório, né? E toda a história é ela se reconhecendo como ela funciona. E o cérebro dela funciona por associação de imagens. Então, tu vai falar igreja, e ela começa a ver todas as igrejas que ela já viu, em algum momento já passaram pelos olhos dela, ela começa a acessar todas essas igrejas. Então, ela enxerga tudo numa perspectiva de imagens e de padrões, né? Então, o cérebro dessas pessoas, que hoje a gente tem esses diagnósticos aí, autismo, TDAH, toque, hipersensibilidade, enfim, são todos dentro do espectro, né, autista, todos têm um funcionamento diferente. E ao invés da gente querer fazer todo mundo funcionar do mesmo jeito e ter o mesmo tipo de inteligência, a ideia é que se explore, se aumente, se coloque foco na habilidade da pessoa. Então, a partir dessa habilidade dela de enxergar por imagens e padrões, ela começou a observar o movimento do gado, né, nos abatedouros e na criação, e começou a trazer mais conforto, mais bem-estar para os animais, que sim, seriam abatidos, enfim, mas na vida deles ali que eles tivessem mais facilidade, né? E aí ela criou teses, fez TEDx, tem livros, enfim, é uma pessoa que funcionou nessa realidade a partir de um jeito diferente, né? Então ela foi funcional, inclusive financeiramente, trabalho, faculdade, tudo isso, usando as habilidades dela, ao invés de vamos medicar e adaptar para que funcione de um outro jeito, né? Tem essas duas sugestões de vídeos e principalmente o X-Men, quando eu vi no Axis, né? Porque eu amo filme de super-heróis, só por acaso. E aí, quando eu vi no Axis, eu me identifiquei muito, assim, porque o que é um filme de super-herói? Do nada, tu começa a ganhar asa, ou tu tem poder de lançar fogo pelos olhos, ou cresce um negócio na tua mão, ou tu consegue voar. Tu não sabe lidar com aquilo. Tu precisa aprender a usar essa habilidade para que tu não machuque os outros e para que tu funcione. Então, a vampira, né, que beija e mata, suga a energia da pessoa, mata a pessoa, sabe? E quantas vezes ela machucou alguém e se culpou e se fez de errada por uma habilidade? Então, quando eu olhava, é isso, é por aí, né? E aí foi indo o desenvolvimento, né, que são várias classes de X-Men também. A gente está aqui trazendo um primeiro olhar, né? Mas é por aí, assim. E se essa coisa que é tão horrível sobre você, que você se culpa, que você foi julgado dinamicamente, não for errado. For uma capacidade que ainda não está desenvolvida o suficiente para ser funcional.
É meio que o que a gente chama de neurodivergente hoje, né? Hoje tem esse termo, né? O neurodivergente, que é a pessoa, digamos, que funciona de uma forma diferente. E a proposta do Access é justamente que, ao invés de tentar pegar essa pessoa neurodivergente e encaixar, né, da forma como o resto das pessoas funcionam, que elas usem essa divergência delas para criar algo, né, que funciona para elas e que funciona para muitas vezes criar algo dentro dessa realidade que melhora, né? Como você deu aí o exemplo da mulher lá que usou as habilidades para criar e trazer muita coisa para essa realidade, para inclusive melhorar. E, Cris, se você quiser falar também um pouco disso, né? Como foi para você esse processo de, né? Você já começou um pouco, mas se você puder falar ainda mais sobre isso, né? Como é que foi esse processo? Acho que seria interessante a gente entender essa perspectiva de alguém que vive muito isso na pele, assim. Sim, eu tenho pensado muito sobre isso, né? Qual é o meu papel aqui? Então, em todos os sentidos, quando o Axis surgiu lá em 2019, fiz a primeira classe com a Vivi, eu também assisti a eu não sei se foi um workshop, eu não vou lembrar muito bem, que foi até a Vivi que me avisou que tinha e tal, sobre X-Men. E a gente nem tinha falado sobre na época, nem falei do João, nada. Simplesmente ela me enviou aquilo. E quando eu assisti, tudo que eles falavam, eu vi o João. E eu, sabe, aquela coisa assim, é isso, é isso. E aí, nessa caminhada, nessa jornada, né, escolar, é onde a gente encontra algumas situações aonde fica um pouco divergente daquilo que a gente acredita, né? Ou não acredita, mas da forma como a gente enxerga isso, né? Esses transtornos como uma habilidade. Então, assim, a gente tem uma caminhada aí com o João Francisco de escolas onde o João Francisco é o problema. O João Francisco tem problema comportamental e em psicólogos e tal. E ele se sentia muito desconfortável. Ele questionava no sentido de, tipo assim, tinha situações, tá, mas por que eu tenho que ir no psicólogo? Né? O que tem de errado comigo? Aí eu falava, meu filho, não tem nada de errado contigo. Então eu posso continuar sendo como eu sou? Claro que pode. E aí o conflito na rua, né? Que é o primeiro ambiente fora de casa onde eles têm contato, é a escola. E aí, assim, até hoje existem conflitos. Eu acho que é por isso a minha busca de estar aí, querendo trazer muito mais informações, né? Para quem tem essas questões aí no dia a dia. Mas a gente acredita também que existem profissionais da área da saúde. Eu tive que procurar neuro agora para o João e psicóloga novamente, que eles também estão inseridos em uma situação onde eles não querem mudar a criança. Hoje eu tenho um cenário onde o ambiente escolar tem um modelo mais tradicional, onde quer uma criança mais enquadrada. Eu tenho que cuidar um pouco do que eu vou falar aqui, né? Mas enfim, um pouco mais enquadrada e aonde realmente é um problema para eles, né? Só que aí, quando tu encontra profissionais que te dizem, mãe, os transtornos existem, se for avaliar, todos nós temos algum, e todos eles são primos. Então, assim, se tu tem um TDAH, talvez tu tenha um TOD ou um espectro autista. Então, nós estamos todos, e são fases, nós podemos transitar entre esses transtornos. Eu vou ter a fase que eu vou estar mais TDAH, eu vou ter a fase que eu vou estar mais, né, transtorno autista, enfim. Então, existe isso. E assim, algo que me conforta muito é a fala dela. Nós temos que deixar o João se sentir confortável em ser quem ele realmente é. E é sobre isso. Quando ela falou essa frase pra mim, eu falei, é tu. É tu.
Porque é sobre isso. Eu só quero que ele se sinta confortável em ser quem ele realmente é. E o quão difícil é a gente viver hoje, nós adultos, nós buscando todo esse conhecimento, a gente se trabalha, a gente usa as ferramentas, isso, aquilo. Mas como que tu vai trazer isso para uma criança que é super sensível, falando em toque, sensível, sensibilidade a som, né? Percepções no sentido de sabe quem tá mentindo e quem não tá mentindo, tu entende? Como que tu vai dizer pra criança, né, Vivi, tu sabe? Como que tu vai dizer pra uma criança, meu filho, olha só, o mundo lá fora é assim, existem pessoas assim, a gente tá aqui pra trabalhar. Sabe, é uma linha muito tênue. Por isso que eu falei, uma mãe que tem que desenvolver uns superpoderes também, porque assim, com o Axis me abriu esse espaço, né? Me trouxe, assim, essas infinitas possibilidades, que é justamente ter um outro olhar sobre isso que ele realmente é, né? Trazendo como uma habilidade, como que ele funciona, né? O que funciona para ele no dia a dia, como ele se sente mais confortável. E tá tudo certo, só que dentro de casa. E fora, como a gente faz, né? Então, eu acho que o nosso papel é levar conhecimento, falar muito mais sobre isso, né? Abrir essas rodas de conversa, para trazer mais conforto, porque aí eu penso o seguinte: quanta gente sofrendo com isso, sem saber, sem ter a informação, mães, pais, que a gente, é horrível tu ver um filho chorando por uma coisa que, sabe, a gente tem sabe minimamente o que é e tem as ferramentas, mas e quem não sabe? Vai procurar um médico, o médico vai dar um remédio, essa criança vai. Então, assim, é uma bola de neve, né? Como a gente pode contribuir mais com tudo isso? Sim. E a Tícila até falou aqui, né? Em autistas com sensibilidade ao toque, corremos as barras sem encostar. E realmente é uma coisa assim que as barras, né? E a gente, né, tem outros processos que a gente pode associar às barras, né? Como circuitos e tal, né? Que tem sido assim uma experiência fantástica, tanto para mim de receber quanto de aplicar, sabe, nas pessoas. E não necessariamente a pessoa às vezes tem o diagnóstico, né? Eu falo, tipo, no meu caso mesmo, né? Eu acho que eu tinha uns 20 anos, eu fui numa psicóloga de... Ai, como que fala? Aquela de aconselhamento de carreira. Esqueci agora, tem um nomezinho, mas eu esqueci. Não lembro. Enfim, aquela psicóloga que você vai para ver que carreira que você vai seguir. Porque eu tinha lá... Vocacional? Como? Vocacional. Acho que é Vocacional? isso, não é vocacional. Exatamente. E eu tinha feito até o 5º período de psicologia, me decepcionei com a federal lá, vivia de greve, não sei o que, tarará, tranquei. Aí fui fazer gastronomia, nada a ver, um negócio muito louco. E aí minha mãe falou, não, vou te mandar para uma psicóloga dessa aí para ver se ajuda. E aí a psicóloga chegou para mim e falou, Lou, assim, não é a minha especialidade, eu não posso te dar um diagnóstico, mas você tem TDAH. Eu falei, tá, e aí, o que eu faço? Aí ela falou, vai num neuro ou num neuropsicólogo, porque aí tem que fazer os testes, blá. Aí, beleza. Aí fui eu lá, marquei um neuro. Aí eu sentei na cadeira do neuro. Não vou falar que todo médico é assim, até porque eu tenho um primo que é neurocirurgião, pelo amor de Deus, minha mãe é médica, meu pai é médico, né? Mas assim, nesse caso específico, sentei lá, o cara não passou 15 minutos comigo, ele fez uma pergunta que foi o seguinte, você já repetiu de ano? Aí eu falei, não. Aí ele falou, tá bom, então você não tem TDAH. Tchau. Aí eu fiquei tipo, hã? Quê? Tá bom. E aí acabou que eu deixei pra lá, nunca mais fiz nada, mas assim, e parece que quanto mais a gente vai se conhecendo, quanto mais a gente vai usando as ferramentas, mais a gente vai se reconhecendo também nessas características, né? E aí eu fui olhar assim pra minha vida e eu falei, cara, tem tantos, assim, tipo, desde a fase escolar até, né, trabalho e tudo, que pô, agora faz sentido. Por que eu tava funcionando desse jeito, né? Então, assim,
por exemplo, eu não tenho um papel que diz eu tenho TDAH, né? Mas eu me reconheço em muitas coisas, muitas características e coisas assim. Então, mesmo para quem não tem um diagnóstico, essa live também é para vocês. Né? Se você se reconhece de alguma forma diferente, né? Se o jeito certo de fazer as coisas não funciona para você, talvez seja uma habilidade que você ainda não reconheceu. E pegando um pouco o gancho, assim, que tu falou agora sobre não ter um papel, né? O quanto é importante para algumas pessoas isso. Porque eu tenho escutado muito assim, ó, em relação ao João. A gente não tem um diagnóstico fechado e isso é o que menos importa para nós. Porque as coisas vão continuar sendo, né? E a própria Neuro falou que isso é o de menos. Então, enfim. As pessoas perguntam, tá, mas a gente precisa saber o que que ele tem para saber lidar com ele. Oi? Mas, tipo, sabe? Se chama consciência. Sabe? Aí ferrou, né? Porque a gente vai ter que ficar lá horas conversando sobre, enfim. Então, eu acho que é levar a informação mesmo para as pessoas, né? Que não existe o errado. Não é errado. Eu preciso saber lidar contigo. Como assim saber lidar contigo? Para mim, isso é um pouco ainda. Mas então, de que forma eu acredito muito, 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 muito que as ferramentas de Axis, né? Para nós funciona assim, as barras, as perguntas eu uso muito, porque o João ele é muito questionador, ele verbaliza muito o que ele sente, ele é muito comunicativo. Ontem até eu tava falando, ontem à noite antes de dormir, ele sempre gosta de conversar antes de dormir. Daí ele assim, super feliz. Ai, mãe, isso era 9h30 da noite. Ele assim, ai, mãe, nós madrugada de conversando, né? Olha só o papo da madrugada. E ele achando o máximo aquilo. Eu falei, isso, filho. E aí ele trazendo essas confusões dele, eu falei, João, a comunicação para ti é uma habilidade. As pessoas não estão acostumadas, as pessoas não têm acesso a crianças de 9 anos com habilidade de se comunicar, de trazer as informações que tu traz, meu filho. Então eu sei que para ti é muito natural, é muito simples e também é muito difícil de entender que o outro que está lá te ouvindo, existe uma barreira, né? Porque, assim, uma criança de 9 anos, eles nem escutam, na verdade. E é isso que ele fala. Eles não me escutam. Eles não... Então, o quanto a gente pode trazer, né, de informação de que não precisa de um diagnóstico, não precisa de um papel para saber lidar. Como a Vivi falou, ele tem uma consciência, né? Então, é sobre isso, assim. O que me trouxe para o Axis, né? Eu recebia barras de uma pessoa que atendia lá no meu espaço, na época que eu tinha um espaço em Porto Alegre. E daí, essa pessoa que me aplicava barras me encaminhava os vídeos da Patrícia Gonçalves, né? Uma CF de Axis. E aí, um dia ela falou assim: e se não tivesse nada de errado contigo? Aquilo até hoje, olha, fazem mais de 4 anos, aquilo até hoje ressoa dentro de mim, assim, e se não tivesse nada errado? Como assim eu, a mais errada das erradas, né? A totalmente inadequada, que não consegue, a errada do rolê. E aí, é exatamente sobre isso. E se não tiver nada errado contigo? E se todas essas coisas tão erradas, tão inadequadas, tão diferentes, forem diferentes, não errados, né? E essa desconstrução... Gente, eu tenho 38 anos, até hoje é todos os dias. Ah, eu tava me fazendo de errado aqui. Ah, eu tava me fazendo de errado aqui. E o que que acontece com essas crianças, né? Essa classe que a gente pode dar agora da introdução ao livro, né? Do Você Ensinaria um Peixe a Subir numa Árvore, ela é baseada no Clube do Livro da Annie Maxwell, que é a escritora. Eu participei, né? Foram 5 semanas com ela. E esses cards que a gente vai disponibilizar
o PDF, na verdade, que a gente vai disponibilizar, foi feito durante o Clube do Livro. E era, assim, pessoas e pessoas e pessoas justamente nesse espaço, né? De eu não me encaixo, eu não sei como agir, eu não sei como agir com as pessoas, eu não entendo as emoções dos outros, eu não sei como lidar com meu filho. E aí a Anne falou que era, fiz toda essa volta para falar essa frase, que era essas crianças crescem cercadas de uma atmosfera de eu não sei lidar com essa criança. Sim. E essa era a minha sensação. Até hoje eu me sinto assim. As pessoas não sabem lidar comigo. Uhum. Eu incomodo, sou desconfortável pelo tanto que eu sou. Empolgada e falante, e feliz, todas as coisas que eu sou incomodam porque eu sou demais. E daí eu recolho. E aí é essa atmosfera que a criança cresce. Uhum. Ninguém sabe lidar. Né? Seja porque está trazendo consciência com 9 anos, seja porque está consciente de quando as pessoas estão mentindo, seja porque, sabe, está captando os pensamentos. E uma das coisas do livro que eu mais chorava, assim, do tipo, meu Deus, era isso que acontecia comigo. Eu era muito emocional, mas não era eu. Eu estava consciente das emoções das pessoas. Então eu chorava e chorava. Eu ficava com raiva, eu ficava com muita raiva. Eu ficava feliz, eu fico muito. Sim. Essa síndrome oceânica que eles classificam aí dentro de algumas terapias como esse tanto, era o quê? Apenas a minha percepção das emoções, pensamentos, dores, medos, raivas de outros corpos e seres, né? Então eu era sempre a raivosa, a braba, a várias coisas, mas não era eu. Gurias, eu fiquei, sei lá, uns 2 dias chorando por reconhecer que nunca aquilo foi meu. Eu chorei esse tempo todo, senti todo esse ciúme, todo esse medo, toda essa raiva. E caralho, não era meu. Sim. Era a minha habilidade de perceber as emoções. E que hoje é uma capacidade que eu uso, né, para atender, para estar aqui conversando com vocês, para, enfim, para minha vida, né, para me relacionar. Eu sei o que a outra pessoa está sentindo. E Eu eu só vou só sei. ler aqui rapidinho um comentário que a Eleonora perguntou se não tem que fazer uma classe para facilitar essa. Lê, dá uma olhada no teu e-mail que chegou esse mês agora de março. Foi criada uma nova intro para facilitadores de barras, facelift, processos corporais, que a gente pode facilitar baseada no livro. Você ensinaria um peixe a subir em uma árvore, tá? Então, dá uma olhada. Ou então, lá no teu Ning de facilitadora, na parte de introduções que você pode facilitar, você também vai achar. Baixou a Louise, funcionária do Axis, passando informações. Como pode melhorar. Mas, voltando para o que a Vivi estava falando, ela falou, por exemplo, de usar essas habilidades nos atendimentos, né? E por exemplo, eu falo que eu brinco com fundo de verdade, que principalmente assim nesses últimos meses, assim, o pessoal fala: nossa, Lô, você falou exatamente o que eu estava pensando, ou, nossa, era exatamente isso, não sei o quê. E aí eu brinco e falo: ai, mas é que eu leio mentes. Eu leio mentes. E assim, é bem isso mesmo. Não é, Brincando. tipo assim, não é que eu vou lá entrar na tua cabeça e de fato ler tua mente. Mas a gente tem mesmo essa habilidade, né, de perceber energeticamente o que tá rolando ali no teu campo, o que tá rolando no teu mundo, né? E como a Vivi falou, se a gente não percebe isso como uma habilidade, se a gente não trabalha isso, aí fica a outra que capta tudo e acha que é seu e chora e, né, e vivencia isso. Ou tem o outro lado que você pode usar isso como uma habilidade, né? Não só nos atendimentos. A gente está falando aqui dos atendimentos porque a gente atende com as ferramentas de Axis, mas para qualquer coisa na vida, né? E aí a importância da gente partir do princípio de que não tem nada errado, né? Eu digo assim, o degrau que tu tem que estar com os 2 pés não tem nada errado. Ok, não tem nada errado, então o que é isso? Porque se tu escorrega um pouquinho de que merda é essa, o que eu tô errado aqui, o que eu tô fazendo, o que eu tô errando, como que eu sou péssima, tu vai encontrar um monte de motivos para justificar essa sensação, só que não são teus, são percepções, são habilidades. Então, os 2 pés em cima do não tem nada errado, tu consegue, ok, do que eu tô consciente aqui? O
que eu tô percebendo aqui? E aí, essas coisas que estão pairando no ar, um medo, uma raiva, sabe, alguma coisa que tá oculta, tu consegue deixar passar por ti e comunicar isso, sem se apegar e dizer que é teu, porque tu sabe que tu só tá percebendo. Então, tu tá a serviço do que tá aqui, tu deixa que isso passe, né? E o teu ego, eu nem gosto muito dessa palavra, mas ultimamente tenho usado bastante, porque tem feito sentido para mim. Esse ego, né, que quer fazer tudo sobre si, que quer dizer que eu é que sinto, eu é que. Só um pouquinho. Se não for sobre mim, se for sobre o que eu tô percebendo, e aí tu deixa ele de ladinho e essa coisa, essa consciência passa através de ti, e aí tu vai falar o que tu precisa falar. Tu vai estar a serviço daquela outra pessoa, vai receber a pessoa, né? Quem quer receber, vai receber daquilo que tu tá trazendo. Quem não quer receber, não vai receber de qualquer jeito, então não faz diferença. Mas é esse quando eu não me identifico com o que eu percebo, eu consigo estar a serviço de deixar isso passar através de mim para que chegue em quem precisa chegar, né? Então, olha a riqueza da habilidade que a gente tem de ler mentes, ler as emoções, estar consciente de mentiras e entre várias outras aqui, né? Que a gente não se permite ser para o mundo, ser para as pessoas, porque a gente está identificado com aquilo como errado. Então, o que se requer para que a gente bote os dois pezinhos bem firme no não tem nada errado? O que eu estou percebendo? Exato. E Cris, você poderia falar um pouco como foi para vocês? Claro, se você quiser falar alguma coisa antes, fica à vontade. Mas eu estou muito curiosa de saber assim, como foi para você essa diferença, né? Como foi essa mudança, tipo assim, meio antes e depois do Axis, né? Com essa situação, com as ferramentas e tudo, Claro. né? Até de talvez da forma como, não só como você da sua relação com o João, mas também assim dele mesmo, né? Das próprias habilidades e você também com as suas habilidades. Como é que foi isso? Bom, na verdade, só fazendo um parênteses aqui das minhas habilidades, eu sei. Não sei se é porque eu tenho essa questão do meu irmão, do João, enfim, e como meu marido diz, a Martina vai ser igual ou mais do que o João. Então, eu acabo sempre me colocando, eu não tenho habilidades, mas, tipo, eu tô usando o tempo inteiro com ele, com as pessoas, nem reconheço, sabe? Tá, isso aqui é só isso, não, sabe? Então, mas assim, dentro disso tudo, voltando ali à questão da Vivi, né? Da intensidade, ou de não reconhecer isso, dessa habilidade de captar, né? E de que forma passar isso ou deixar passar tudo isso era essa intensidade, era raiva, muita raiva, era a braba, era a pessoa mal-humorada, enfim, então tudo isso eu carreguei também, né? Todos esses títulos assim era comigo. Então eu acho que eu sempre falo que internamente, lá bem no fundo, eu sempre tive comigo, assim, antes de ter filhos, antes de casar, enfim, há muito tempo, eu sempre procurei paz, né? Mas eu nunca me reconheci e nunca me reconheciam como uma pessoa que tivesse paz, porque é justamente isso, era raiva, era explosão, era braba, o daí era muito feliz, era muito triste, era não querer contato com ninguém ou querer contato com todo mundo. Então, tudo isso eu sempre... mas tem que ter um lugar de paz dentro de mim. E aí, quando eu fiz a primeira classe com a Vivi, eu tava em um período aí com o João, justamente nessa busca do errado. O que o João tem? Levando ele um psicólogo, o que ele tem? Fazendo reuniões com a escola. O João é um problema dentro da sala de aula. E essas atitudes não são legais. A família, amigos, pessoas que convivem, né? E não é por mal. Esse guri tá passando dos limites. Tem que botar limite nesse guri. Porque ele age assim, porque você, né? Então, assim, o que nós estávamos buscando de errado no João? E aí eu me vi agindo e usando falas
dos meus pais, como era comigo, e o meu marido dos pais dele com o João. Até que um dia a gente se olhou assim e eu falei pro Marcelo, eu disse, eu não quero isso. Eu não quero isso para nós. Porque a gente sabe que o João Francisco é muito mais do que tudo isso. Não é sobre isso, não é. A gente sabe que ele tem limites, que a gente impõe, que ele sabe o que é limite, que ele sabe, mas a gente não precisa continuar, tá bom, Vivi? A gente não precisa continuar a mesma história. A gente pode ter uma visão diferente. E aí, quando eu fiz a primeira classe de barras com a Vivi, sobre um interessante ponto de vista, aquilo ali para mim foi assim, é sobre isso? É o meu ponto de vista sobre essa situação. Eu não preciso comprar o ponto de vista de todos aqueles, mesmo que sejam familiares, enfim. Eu não preciso comprar o ponto de vista do médico, do psicólogo, da professora. Eu não preciso. Então, aí dentro, naquela época, o João Francisco estava numa fase assim de muitos medos, né? Ele tinha muitos medos. Então, ir às barras, para correr as barras no início era bem difícil para ele, né? Justamente por essa questão do toque e tal. Ele não tinha também paciência, não queria, se sentia incomodado. Então, eu usei muito as perguntas, né? Muito. Aí eu falava, eu lembro que eu falava para ele, filha, a mamãe vai te fazer uma pergunta. E aí, no final, tu vai, né, responder e a mamãe vai fazer uma coisa que tudo isso vai acabar, né? Vai diminuindo aos poucos, a gente vai eliminando tudo isso. E é muito engraçado, porque eram coisas assim que eram muito pesadas e totalmente impossíveis dentro de um ponto de vista que a gente vai trazer para um tratamento com psicólogo. Vai anos assim. Sobre dormir sozinho, sobre ficar sozinho nos ambientes, ele tinha muito medo. Medos, ele falava, medos, assim, tudo era medo. Então a gente foi desconstruindo todos esses medos, né? Ou essa palavra que o que é medo para ti, né? Da onde vem tudo isso? E aí, lógico, depois dos anos aí trabalhando com isso, eu fui percebendo que isso não era dele, né? E hoje eu consigo trazer para ele muito mais clareza sobre isso. Mas às vezes ele meio que fala assim, tá, mãe, eu entendi, mas na verdade eu não entendi muito bem. Então eu falo, tá tudo certo, filho, o que precisava captar, captou ali. Então é isso. Antes de Axis era justamente esse peso, né? Essa autocobrança. Assim, meu Deus, o meu filho tá errado. O que tem de errado com ele? Eu faço tudo certo, a gente faz tudo certo, a gente faz. O que tem de errado com ele? E aí é isso, buscando errado, buscando errado. Axis não existe nada de errado. Isso são habilidades, né? É o ponto de vista da família de vocês, é o olhar de vocês sobre o João. Como a gente pode contribuir, né? E como ele pode contribuir, o que funciona para ele dentro da dinâmica em casa. Então foi uma construção, sabe? Foram daí aos poucos conseguir correr barras nele. Ele foi se sentindo mais confortável com tudo isso. E eu percebi que ele ia acessando informações e que aí chega num ponto, eu acredito que quem vive isso chega num ponto que tu te sente, tu pensa, não, isso é coisa da minha cabeça. O que ele tá trazendo, essa informação que ele tá trazendo, isso aí nem é. Então eu comecei a prestar mais atenção no que realmente é uma informação que ele tá me trazendo ou aquilo que passou por ele, né? E enfim, veio de algum lugar e não cabe aqui. Mas é justamente isso. É esse olhar, a Axis me trouxe esse olhar, né? De que não tem nada de errado, né? Em todos nós. Porque eu sempre buscava o errado em mim,
começando por mim. Buscava o errado no meu filho, no meu marido e em todas as pessoas que eu estava convivendo. E não é sobre o errado, é sobre a habilidade daquela pessoa. E muitas vezes até eu acredito muito que todos nós temos um pouco de tudo isso aí, só a gente não reconhece, né? Mas tudo aquilo que as pessoas trazem às vezes e colocam para ti de uma forma, não é por mal, né? Porque nem elas têm consciência sobre a capacidade que elas têm. Então, assim, tá tudo certo. Realmente, essa paz que eu buscava, então, lá atrás, a Axis me trouxe a leveza, né? Tanto que eu criei um e-book falando sobre maternidade com leveza. E eu falo muito de Axis, né? Nesse processo que eu uso muito as perguntas. Então, sobre leveza no meu maternar, no meu dia a dia, né? Nos meus relacionamentos, na vida dos meus filhos. Porque eu acho que é isso, sabe? As questões, os problemas sempre vão existir para todos nós. O que vai mudar é a forma como a gente vai lidar com isso, é o nosso ponto de vista em relação a isso. Então, o Axis me trouxe, me abriu essa possibilidade de tirar esse peso da maternidade, de tirar esse peso de achar o errado, né? De procurar o errado no meu filho, em mim, e buscar isso em mim, como mãe. Culpa, medo de estar errando, raiva por não fazer nada certo, o que eu não aprendi que me falaram, enfim, todas essas coisas aí. Axis me tirou, posso dizer que me tirou, sabe? Um espaço muito mais leve, muito mais fluido, com entendimento e percepções diferentes mesmo. Que legal. E realmente, né, assim, eu acho que é um dos grandes presentes de Axis, né? Não só para isso que a gente está falando aqui, mas para nossa vida, né? Tu não tá errado, né? O que está certo sobre isso que eu não estou reconhecendo, né? É uma pergunta que eu adoro fazer. E assim, entrando um pouco nisso que você falou, né? Aí você falou muito assim, né? Tipo, o que eu imagino que talvez fosse a pergunta antes do o que eu fiz de errado para meu filho ser assim, né? O que eu deixei de fazer às vezes, né? Aonde Ou, né? Onde foi que eu errei, né? Eu falo um pouco assim do outro lado, no sentido da pessoa que está ali naquela realidade que, tipo, isso não tá funcionando para mim, o que eu faço, né? E eu acho que geralmente tem duas coisas. Ou a pessoa solta vamos dizer assim, um foda-se e vai, né? Ou a pessoa ela vai se diminuindo, se cortando para tentar caber. E eu vou dizer que eu já fiz um pouco dos dois. Eu tinha uma fase na adolescência que eu tentava ser igual a todo mundo e eu me sentia o cocô do cavalo do bandido, como o povo fala, porque eu não... Tipo assim, por mais que eu tentasse fazer tudo igual... Eu estudei numa das melhores escolas particulares aqui de Maceió. Então, tinha, né, todo aquele status, né, equal da escola, de tipo, não sei se vocês lembram, né, da bolsa da Kipling, da sandália da Melissa, do caderno da Jolie, tinha todos uns negocinhos assim que tipo, você tinha que ter, né? E aí eu nem gostava, mas eu tinha porque era pra ser igual aos outros meninos. E tinha um jeito de vestir, tinha um jeito de arrumar o cabelo, e tinha um jeito de falar, né? E por mais que eu tentasse ser igualzinha a galera, não rolava. E eu continuava sendo a esquisita, né? E aí foi a hora que eu falei meio que foda-se, assim. E falei, já que eu tento fazer tudo igual a todo mundo e continuo sendo a esquisita, então eu vou ser a esquisita que eu sou mesmo. E aí entrei pro teatro e fui fazer várias outras coisas. Tinha as coisas lá de poesia da escola, e eu fazia tudo isso. E aí foi quando eu comecei a reconhecer algumas habilidades, né? Por exemplo, de comunicação, de escrita, né? De coisas assim que para mim vinham muito facilmente e que eu não
reconhecia antes porque eu achava que não era nada demais, Isso. né? E agora, reconhecendo, a gente começa a entrar num outro espaço, né? E tu tendo essas ferramentas como mãe, para você fica mais fácil, para ele fica mais fácil, e eu só consigo imaginar assim, não, talvez um vislumbre dele com, né, mais velho, o quanto que isso está sendo fundamental para ele se empoderar dessas habilidades, ao invés de se olhar como errado desde pequenininho, né? Isso. Nossa, eu chego a me arrepiar toda só, porque é justamente isso que a gente fala, assim, eu e Marcelo, a gente conversa muito sobre isso, sabe? Eu agradeço muito por ter essa possibilidade, por trazer isso para ele, porque se eu não tivesse em algum momento acessado tudo isso, talvez seria uma história muito diferente do que é hoje, sabe? Então, assim, mas é muito louco de pensar ele lá na frente. E ele já comunica, assim, eu já falei com a Vivi, né? Ele traz informações do tipo, temos que fazer algo para ser diferente às escolas, né? Justamente, só que assim, a gente sabe que não é tão simples assim, mas eu fico me perguntando, e aí no início eu falei, né, sobre qual é o meu papel nisso tudo, ou qual é o meu propósito, de que forma eu posso contribuir. Eu também fico me questionando no sentido de, ok, tenho todas as ferramentas maravilhosas de João Francisco, só que assim, gente, para ti, lógico que não existe mais a possibilidade, né? Mas para ti, na verdade, não consegue ter dimensão de tudo que quando tu começa a dar asas, né? Eu acho que essa seria a palavra, mas trazer essa consciência que ele tem acesso a tudo isso é infinito, enfim. Só que Empoderamento, né, Cris? empoderamento. Empoderamento é isso, é tu saber que tu sabe. Não Sim, tá errado não por tá saber. errado. Exatamente. Mas assim, de qualquer forma, né, gente? Eu acredito muito que a gente tem muito para levar para as pessoas, né? Informar as pessoas sobre isso. Porque é maravilhoso para nós, né? Mãe, para os filhos e todos nós convivendo com tudo isso, ter essa ferramenta, mas o quanto mais a gente puder levar essa informação, né? E multiplicar tudo isso, vai trazer consciência e leveza e empoderar todos que estão ali, sabe? Tirando. Eu vejo assim, eu fico imaginando, né? Que quando a gente vai. Porque ele me questiona muito, né? Por que eu falo as coisas e ninguém concorda comigo? Mas eu sei que os meus colegas querem falar, mas por que eles não falam? Meu filho, então. Então, assim, eu tenho que. Gente, é 24 horas por dia, tá? É tipo, trazendo assim, conversas e às vezes é horas. Tem dias que ele chega da escola. A gente fica tipo 1h30, 2 horas conversando com ele sobre um determinado assunto, porque para ele é muito assim, como assim? Sabe? E esses dias ele falou, mãe, eles estão vivendo como uns robôs. E eu, filho, pois é. Então, assim, é sobre trazer essa consciência. Eu fico imaginando essas crianças, assim, essas caixinhas quebrando, porque tem muita potência ali dentro. Eu não tô falando do João porque ele é único. Não, todos nós somos. Todos nós temos essas habilidades. Então, assim, o quanto trazer e dar oportunidade para essas pessoas conhecerem, terem acesso a essas ferramentas, a Axis, né? Falando sobre esses assuntos, o quanto a gente vai empoderar toda uma sociedade, sabe? Lugares, espaços, tudo. Então, assim, isso é uma coisa que eu quero muito. E é Muito mais uma acima, né? coisa, é Pode uma falar. coisa que eu
falo muito para a Cris, assim, que eu me sinto muito grata de ver ela agindo como adulto nessa situação, como uma criança com habilidades. Não estou considerando aqui as habilidades dela, mas realmente esse suporte para essas crianças. Até eu estava falando ontem com uma amiga minha que a enteada dela tem diversas dificuldades por causa do autismo, né? Que não foi diagnosticado ainda. Enfim, toda uma história. E, assim, a dor que eu sentia da dor daquela criança, porque eu me via naquela criança, mas também sentia a dor dela, da inadequação, sabe? As outras crianças não querem se relacionar com ela porque ela tem dificuldades motoras também. Então, assim, eu olhava para aquilo, assim, me doía tanto. E é uma das coisas que eu falo para Cris, né? Assim, como eu sou grata de poder ver, né, ela sendo adulta, apoiando uma criança, do tipo, não tem nada errado. As outras pessoas não sabem lidar, não sabem, mas não te faz de errado. Vamos continuar que a gente vai encontrar um outro jeito, né? E aí, quando tu conseguiu essa neuro, né, que disse deixar ele confortável em ser ele, eu só fiz assim, Deus, obrigada. Sim, não, como não? É isso, assim, é tipo, mais disso universo, sabe? Mais pessoas sabendo que somos seres únicos, né? Não existe outro da sua espécie. Você que está nos assistindo agora ou no futuro, não existe ninguém igual você, né? E a Thay comentou aqui em cima, trouxeram tanta clareza para mim. Ultimamente eu tenho perguntado tanto a Deus por que eu não posso ser igual a todas as pessoas. E aí volta lá nos filmes de super-herói. Tudo que eles querem é ser normais. Porque é tão desconfortável ser diferente. Só que esse é o segredo, é quando a gente passa o desconforto. Quando a gente entende que o desconforto não é pessoal, que não é sobre ti, que tudo que tu tá consciente não é tu. Tu só tá percebendo, né? Tua anteninha é mais aberta que a dos outros. Tu tá percebendo e tu pode ser o canal dessa cura, né? A gente não usa essa palavra em Access, mas o canal da palavra certa, da energia certa, né? Da coisa certa para aquele momento. Como agora, a gente está falando aqui, trazendo consciência para pessoas que estão se sentindo erradas, né? Sim. E Que que contribuição conhecem, eu pode tenho ser. certeza que se você está assistindo essa live, que em algum momento, alguma coisa você se reconhece, né? Ou você, no mínimo, conhece alguém que você faz, acho que fulaninha, né? Tem isso aqui. E essa pergunta, né? De como eu posso ser igual às outras pessoas, eu acho que todo mundo que tem um pezinho aí na neurodivergência já se perguntou isso. Por que eu não sou igual a todo mundo? Seria tão mais fácil a minha vida. E Se eu tem fosse igual a diversos. todo mundo, né? Mas é porque quando a gente faz essa pergunta, a gente está olhando justamente para o errado da gente, né? Mas quando você olha para, ok, eu sou assim, eu funciono assim, enfim, então como que eu posso fazer isso funcionar para mim, funcionar dentro dessa realidade, né? Ou para essa realidade, ou para criar uma realidade diferente, né? É aí que tem a mágica, né? Aí que a gente desperta para essas possibilidades que... Vamos ser sinceros, são essas pessoas que mudam o mundo, né? Quem faz tudo igual a todo mundo não muda o mundo, né? Você pode pegar grandes personalidades aí, né? Desde Einstein até, né, várias outras personalidades aí mais famosas. E por que não a gente também, né? A gente está aqui mudando o mundo da nossa maneira, né? Convidando pessoas. Eu tenho certeza que quem está assistindo essa live, talvez a gente tenha aberto uma portinha, uma possibilidade aí que ela não tenha enxergado para criar de uma forma diferente, para reconhecer essas habilidades em si, no outro, né? E, enfim, usar essa mágica E que ela tem. existem vários sintomas. Eu queria só falar um pouquinho sobre os sintomas. Existem vários sintomas que parecem que são problemas e não são, né? Hipersensibilidade física, por exemplo, né? Muito frio, muito calor, de se esbarrar nas coisas, ter dificuldade com toque, né? Assim, ser muito sensível com som, com alguém gritando,
né, com a intensidade emocional da outra pessoa. A gente, às vezes, precisa de muito espaço, muito silêncio, não me toca, sabe? São coisas que eu já vi em vários outros meios terapêuticos, né? Porque eu sou terapeuta desde 2013, então eu já passei por várias linhas terapêuticas e o fato de não querer ser tocado, muitas vezes falam, tem algum trauma de abuso. Não necessariamente. Talvez seja uma hipersensibilidade, né? Então, assim, tantas coisas que são vistas como erradas, e eu acho que o convite de Access é, vamos parar de olhar tudo como um problema? Uhum. Por favor. Sabe, a gente vai num terapeuta e é sempre o que tá errado. A gente vai no médico, é o que tá errado. A gente vai, sempre é sobre o errado. E se nada tiver errado, for algo que tu apenas não reconheceu, que tu apenas não entendeu ainda, que tu apenas não está conseguindo fazer com que funcione, né? Agora, com as necessidades de realidades reativas, que é um tópico que a gente está trabalhando bastante no Access agora, eu tenho reconhecido mais camadas ainda dessa emocionalidade imensa que eu sinto ainda, né? Sinto e percebo. Então, são camadas e camadas de coisas que não são erradas, que não é um problema, é só a nossa consciência, a nossa percepção. Então, quão mais consciente a gente pode ter o mundo se a gente parar de buscar o erro, o problema, 24 horas por dia, né? Só por 10 segundos. Você pode... O que está certo sobre isso, ao invés de como eu corrijo isso, como eu conserto isso. E aí, gente, é uma mudança de mentalidade mundial, porque tudo funciona a partir do consertar. E se a gente parar de tentar consertar e começar a criar o que a gente pode implementar e trazer para o mundo, essas mentes, né, que são tão criativas, se a gente parar de castrar elas, e não estou falando só de medicação, porque a medicação também castra, mas se a gente parar de castrar como errado e trouxer do que essa pessoa está consciente, será que é uma coisa do futuro? Ok, quando é que a gente pode implementar isso? Quando é que a gente pode começar a criar isso aqui para que isso apareça no futuro? Sabe, é tudo sobre o nosso jeito de olhar. E se a gente colocar beleza nos nossos olhos, ao invés de essa sujeira, essa feitude, nem sei se essa palavra existe, mas de olhar do errado, sabe? O que tá certo, o que é belo. O universo me mostra o que tá certo sobre mim, me mostra o que tá certo sobre a minha realidade, o meu corpo, tudo, né? E as minhas relações e as pessoas, né? Como eu enxergo as pessoas através da beleza e não do problema. Que foi justamente o que a Cris comentou, que acabou acontecendo, né? Antes era tudo errado, como consertar, e agora é tipo, peraí, é uma habilidade. Exato. E se toda a vida for realmente assim, né? Se a beleza tiver o tempo todo em tudo e a gente estiver tentando achar pelo em ovo 24 horas por dia. Sim. Pois é. E a Eleonora falou aqui, uau, me senti muito empoderada para falar da minha história como mãe também. Bora fazer uma live também, Eleonora. Bora! Vai fazer. Eu tive o prazer de ficar hospedada na casa da Eleonora no passado, quando eu fui facilitar a classe de barras junto com ela em Brasília. E aí eu tive um convívio, né, mais próximo assim, com a família dela, né, ela, esposa, as duas meninas. E é muito interessante realmente ver essa dinâmica, né? Porque eu não sou mãe, mas eu conseguia olhar ali, reconhecer essa dinâmica e essa forma diferente também dela olhar para as filhas, né? E de empoderá-las mesmo e não descartar simplesmente por ser uma criança, sabe? Que tá falando. Então, isso eu acho sensacional, com certeza. Lê, vamos fazer uma live também sobre isso. Meninas, vocês querem falar mais alguma coisa antes da gente fazer o nosso convite final aqui? Deixa eu só, não sei se, assim, gente, se puder falar algo, né, que vai contribuir na vida de vocês, como mãe, com os filhos, vida profissional, tudo, tudo, tudo. Eu acho que todos deveriam, pelo menos, fazer uma classe de barras. Porque a partir daí, assim, posso falar por mim, né? Mas o quanto a gente cria um espaço
sabe? Tu tira o peso, tu realmente é um olhar diferente. É um olhar, não tem como voltar atrás. Não tem como tu fazer de conta. Não tem como tu. Não existe a possibilidade. Então e assim, cada vez mais, né? A gente falando aqui sobre tudo isso, o quanto eu tenho vontade de que mais pessoas tenham acesso a tudo isso. Porque quanta facilidade a gente vai trazer para a vida de todos nós. E nós que reconhecemos essas habilidades nossas e de todos aqueles que a gente convive, filhos, enfim. Mas o quanto de facilidade isso pode trazer para a vida dos professores, das escolas, né? Porque eu vejo assim uma dinâmica de muito trabalho, de muita dificuldade, de muito peso para aqueles que estão lá. E é um peso que uma mãe carrega, sabe? Aquele peso. Então, tudo isso pode ser transformado tendo uma nova visão. Então, fazer uma classe de barras de Axis é uma baita oportunidade, um baita presente, assim, para transformar tudo isso. Com certeza. E para quem já fez uma classe de barras, vai lá buscar seu manualzinho, dá uma lidinha assim de vez em quando também, né? Ai, meu Deus, a Cris acessou tudo isso com uma única classe. Não, gente, ela lê, ela pesquisa, ela... Isso, bota em prática, faz aqui, né? Não é simplesmente fiz a classe, fiz o download, tudo certo. Não, acessei a informação, todo mundo entrou no mesmo espaço, todo mundo de acordo com a mesma energia. Não, isso é trabalhado todos os dias, mantras, perguntas, tudo. Então, os processos, né? Enfim, tantos aí. Que tudo isso são presentes, né? Mas a gente tem que usar. Não basta colocar lá na prateleira, porque não vai funcionar. Com certeza. E a Sueli falou aqui também, ó. Tô aqui lembrando do que eu vi em relação aos meus filhos, que hoje são jovens super, super. Um deles recebeu indicação de medicação que eu escolhi não dar e ele nunca precisou. Incrível. Então, incrível, né? A Sueli aqui de Maceió, minha vizinha, a gente troca barras. Maravilhosa. Eita. Então, assim, é muito, muito bacana, né? A gente vê que as pessoas aos poucos estão despertando para isso e que a gente também está sendo convite para que outras pessoas despertem, né? Barras, com certeza, é uma classe, assim, que... Nossa, às vezes o povo vai para as classes avançadas do Access, né? E fica, porque barras é básico. Não, barras é a base, mas não é básico, né? Tem muita coisa ali que a gente aprende e que leva realmente para a vida. E quem gostou desse papo aqui nosso, né? Fica o convite, porque dia 10, Vivi, que a gente colocou? Dia 10 de abril, a gente vai ter, né, uma classe introdutória de Access Consciousness chamada Então, Você é um Peixe? Né, que é baseada nesse livro. Você ensinaria um peixe a subir em uma árvore. Vai ser 100% online. É uma classe introdutória, então vocês não precisam ter feito classe de barras, não precisa ter feito nenhuma classe de Access na vida para poder participar. E isso é um grande presente, sou muito grata à Access por isso, porque a gente consegue levar essa informação para mais pessoas, né? Como eu falei, quando eu ouvi a primeira vez sobre o X-Men foi quando eu estava já numa classe mais avançada de Access, que foi no fundamento, né? Mas hoje a gente tem já, desde antes da classe de barras, a pessoa já tem a oportunidade de se conectar com essa possibilidade tão mais grandiosa, né? De viver essa vida com muito mais leveza, sem ir pro errado de você e também de ter uma relação muito melhor com as pessoas que têm essas habilidades. Né? Então fica o convite dia 10 de abril, eu não lembro a hora, mas a gente vai deixar no link lá no formulário de inscrição, né? Eu e a Vivi vamos facilitar juntas essa classe introdutória de Access. Então, você é um peixe. Muito Se bom. qualquer coisa daqui das coisas que a gente compartilhou te chamou a atenção, né?
assim, quem sabe como seria estar com a gente. A gente vai explorar ferramentas. Claro que aqui a gente falou tanta coisa que já é útil, né? Já muda muita coisa. Mas a gente vai explorar ferramentas, né? Tem um manualzinho, é todo bonitinho, todo fofinho, assim. Manualzinho para você usar, para você se reconhecer, né? No dia 10 a gente vai fazer juntas essa classe. Eu tenho certeza que eu fiquei na orelha do Gary esse tempo todo. X-Men, X-Men, X-Men. Libera isso! E ele liberou, assim, porque eu sou a pessoa chata, né? Fico batendo na porta até conseguir. Tenho certeza que eu atucanei ele muito e fiquei muito feliz quando eu vi. E é sobre isso, sabe? Qual é o teu assunto de interesse, né? Qual é o teu hiperfoco, que a gente fala muito do TDAH. E com certeza esse é um deles, né? Eu já escolhi ser facilitadora de X-Men, porque assim, estamos aí também para isso. E outras linhas já que eu já seguia antes, né, mais espirituais, falando da evolução da Terra, já falavam das crianças índigo, cristal, tanana. Estamos aí, né? Os índigos e cristais todos chegamos. E agora, mundo, lide conosco, porque a gente veio causar mudanças por aqui. Então, se vocês não querem lidar com a gente, tudo certo, mas a gente vai se juntar e se empoderar, porque é isso. Quanto mais consciência a gente pode ter, se a gente parar de procurar o errado. Então, no dia 10, eu e a Lô vamos estar esperando vocês pra gente ter essa conversa, sabe? Sim, de X-Men para X-Men. Exatamente. A gente se vê. No dia 10. E Exato. gratidão, meninas. Gratidão, Cris. Eu Gratidão, que Vivi. agradeço muito, 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 muito. E deixa eu fazer uma pergunta antes. Se o João Francisco, as crianças quiserem fazer essa classe, elas podem? Pode também fazer inscrição. Tá, show. Pode sim. Maravilha. Pode. Cris, Fica à gratidão por trazer. Gratidão por trazer a tua história, né? Tua história não, tua vida, tudo que está acontecendo agora e já aconteceu e vai acontecer ainda. Gratidão. E quem está assistindo, se tiver também, né? Quiser fazer uma live com a gente, compartilhar, essa é a ideia. Gente, vamos normalizar a neurodivergência, porque é a habilidade, a gente está aí para mudar o mundo. Então, quem tiver filhos, quem tiver, né, algum diagnóstico ou não diagnóstico e quiser compartilhar também essa história, para convidar mais pessoas a se empoderarem realmente da sua diferença, porque é a tua diferença que vai mudar o mundo, não é quando tu copia os outros e tenta se encaixar. Chama a gente também, que a gente vai adorar. Exatamente. Vamos pegar essas habilidades, vamos botar para fora, vamos reconhecer e vamos mudar o mundo. Então Bora. É isso. Gratidão, meninas. Gratidão. Beijão. Gratidão por quem passou, por quem vai assistir também no futuro. E até breve.